E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matsuda e nesta videoaula iremos apresentar para vocês a anatomia do sistema renal. Pois bem, pessoal, vamos aí enumerar algumas estruturas. Se você souber aí o nome da estrutura, vai falando junto aí. Aí você aprende mais, né? Não tem jeito. Ensinar é uma das fases para o aprendizado. Aí fique esperto com isso aí. Então, acabei de desenhar aí a veia cava. Estou desenhando a artéria aorta, que ela vai se dividir em dois ramos ilíacos. Essa artéria aorta ficou feinha, mas eu não vou apagar não, senão fica demorando demais para desenhar. Olha só os ramos ilíaco direito e ilíaco esquerdo da artéria aorta. Para desenhar um rim é muito fácil, é só você fazer aí um feijão. Deixa eu dar um acabamento aqui na veia cava para a gente agora trocar a caneta e começar a desenhar um rim. Deixa eu ver. Aqui, isso é um rascunho, viu, pessoal? Não é um desenho aí, não é um desenho de Pablo Picasso, não. Então, me desculpe aí essa velocidade no desenho, não estou caprichando muito neste desenho. Mas depois eu ponho uma figurinha. Aqui, olha, o rim direito e o rim esquerdo. Lembrando a vocês que tem por aí na posição anatômica. Esta aí que eu desenhei agora é a glândula suprarrenal, tão importante no controle de hormônio. Estou desenhando agora os ramos que vão sair da veia cava e agora os ramos que vão estar aí saindo aí da artéria aorta, indo para uma região do rim, que é chamado de hilo renal, porque não somente vão as estruturas de artéria e veia, mas também estruturas condutoras de urina, que vão desembocar no ureter, direito e esquerdo, fazendo com que essa urina seja coletada aqui neste órgão chamado de bexiga, como eu desenhei aqui embaixo. Portanto, vamos dar um acabamento aqui nas estruturas que identificamos que compõem o sistema renal. O rim esquerdo e direito com a respectiva altura, uma diferença de altura, como vocês podem ver. A glândula suprarrenal, irei abreviar aí para vocês. E vou também agora dar os nomes aos bois, no caso as estruturas anatômicas. O ureter, do outro lado também tem. E finalmente aí a bexiga, né? Essas porções aí. Deixa eu ver o que falta. Falta também os vasos. Veia cava, abreviei, e a artéria aorta. Deixa eu dar uma olhadinha se falta mais alguma coisa. É isso aí. Tá ok, pessoal. Continuaremos então com alguns rabiscos, com alguns desenhos. Aqui é a anatomia renal, já adentrando nas estruturas internas do rim. Esse componente aqui eu vou abordar são os vasos de uma área renal importante. Desenhei aí a artéria renal, que ela é oriunda da artéria aorta, e desenhei agora a veia renal. Existe uma estrutura que é a porção condutora da urina. Respectivamente aí, nós temos aí essa estrutura que é a artéria renal, veia renal e finalmente essa porção aqui um pouco mais dilatada que é a pelve renal, que depois vai dar origem ao ureter. Tudo isso é chamado de hilo. Prosseguindo, estarei desenhando uma estrutura importante que ela é conhecida como cápsula renal ou cápsula fibrosa. Essa estrutura é importante porque ela delimita aonde começa e aonde termina o córtex renal. Porque o córtex renal está entre a cápsula fibrosa e a medula renal. Qual que é a importância desse córtex renal? A importância é que nele estão os néfrons. Os néfrons, como você irá ver aqui, são unidades filtradoras. São eles que vão filtrar o sangue, eliminando água, resíduos metabólicos como proteína, no caso o excesso, e alguns minerais, substâncias tóxicas. Aqui você vê na histologia como é que é formado o glomérulo, que é uma estrutura aí renal, e os túbulos contorcidos proximais. Isso aí, quando é danificado devido a uma condição patológica, faz com que, olha só esse exame que é legal, aqui é a parte histológica, comparando uma estrutura normal aí embaixo de um diabético. Isso aí vai alterar um monte de coisa, vai dar aumento de creatinina, vai dar presença de açúcar na urina, vai dar alterações bioquímicas de sais, edema e outras coisas mais. Voltando de novo, então esse néfron aí é uma estrutura importantíssima, que é facilmente lesionado, por exemplo, pelo aumento da pressão arterial. Então, assim, como é que funciona todo esse sistema aí? Esses glomérulos vão estar eliminando o excesso de água, por exemplo, de urina,
isso vai cair numa região que é chamada de pirâmide renal, porque tem formato de pirâmide. Nessa pirâmide renal é que nós temos aí o famoso, né, medula renal. Então seriam esses risquinhos aí da pirâmide que constitui a medula renal, que são porções condutoras. Entre a pirâmide, nós temos a região que eu desenhei agora, que é a coluna renal. Então, separando cada pirâmide, você tem uma coluna renal. Então vamos ver como que essa urina é recolhida. Na ponta de cada pirâmide, nós temos aí uma estrutura denominada cálice menor. É uma espécie de um copo, de um cálice de vinho, que vai se dilatar, se transformando num cálice, na verdade, maior. Por isso que ele é chamado de cálice maior. Então você imagina um monte de copinho, um monte de cálice, colhendo essa urina, levando para o cálice maior e caindo aí na porção dilatada, denominada pelve renal. E essa porção vai levar essa urina para uma região que você já conhece, que é chamada de ureter, no caso direito e esquerdo. Olha só, um detalhe, o lobo renal é essa estrutura que está envolvendo a pirâmide e as colunas direita e esquerda e também a porção aí do córtex renal. Então tudo isso aí é chamado aí de lobo renal. Continuaremos, não dorme não. Agora vamos falar sobre os vasos renais. E um vaso renal conhecido é aí a artéria renal. O segundo é a veia renal. Enumeramos aí como número 1, número 2. Deixa eu escrever aí para você. Artéria renal e veia renal. Dessa artéria renal vai aí seguir outros vasos, né? Um importante que fica na coluna renal é a artéria interlobar. Eu vou enumerar aí como número 3 para facilitar a sua identificação. Eu fiz um risquinho aí para vocês aí. Então a artéria interlobar fica nas colunas renais. Agora na parte 4 que eu vou enumerar é a artéria arqueada, que fica na base das pirâmides. Ela é chamada de artéria arqueada. Você encontra essa artéria nessa região. E finalmente, você vai encontrar agora no córtex renal a artéria interlobar. Em todos os córtex aqui, eu enumerei como número 5, artéria interlobular. Corrigindo, interlobular. Não pode confundir, isso aí é a palavrinha aí que acaba pegando a gente. Então, número 5, finalmente, a artéria interlobular. Finalmente encerramos esta videoaula que tinha o objetivo aí de apontar para vocês as principais estruturas do sistema renal. E não esqueça, gente, não esqueça de aprofundar no assunto porque vale a pena. Um abraço e até logo!